dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Verso 22. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar conta de sua alma? Pois o Filho do homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os anjos. Então recompensará a cada um de acordo com o seu feito. Amém? Até aqui. Podeis tomar assento? Amém? Nessa semana, meu irmão, minha irmã, eu tive um pouco tempo para meditar na palavra, né? Sabe que nossa vida é um pouco corrida, mas Deus me deu uma mensagem nesses dias. E o título da mensagem é o seguinte: não negue Jesus, negue a si mesmo. Muitas vezes nós, como cristãos, como filhos de Deus, a gente costuma negar Jesus, mas nós não negamos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu, né? E aqui em Mateus capítulo 16, no verso 21 até o 28, vai dizer essas coisas. Que Jesus, ele estava falando aos seus discípulos, ele estava explicando aos seus discípulos acerca daquilo que estava por vir. E o que estava por vir é que ele padeceria, ele morreria na cruz, só que ele ia ressuscitar. Mas os seus discípulos, outrora, irmão Leandro, não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo acerca daquilo que Jesus estava falando. Então Pedro se levanta e diz, né, no versículo 22, né? Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender. E ele disse assim: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. E Jesus repreende ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço para mim. Sabe? E Jesus fala que Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, e sim pensando nas coisas da carne. Pedro estava falando ali isoladamente, e ele estava falando nas coisas da carne, ele estava falando através da carne dele. Só que o interessante é que, se você ler lá nos versículos, no versículo 17, vai dizer que Pedro teve uma revelação, né? Quando Jesus fala da seguinte forma: quem vocês dizem que eu sou? Uns falam que tu és Elias, outro vai dizer que tu é Jeremias, né? Ou um dos profetas. E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E daí Jesus disse assim para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para ti, mas sim foi o Pai, né? Mas é interessante que Pedro tem essa revelação. Mas mais à frente, Pedro quer repreender o mestre. Ele está dizendo assim: não, mestre, tu não vai pagar o preço, não. Tu não vai se entregar na cruz, não, mestre. Fica conosco. Pedro não estava entendendo que Cristo deveria cumprir aquilo que ele veio ao mundo para fazer. E nessa noite eu quero falar de algo que mexe com a gente. A gente precisa negar nós mesmos. A Bíblia diz ali
claramente, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Outras passagens vão dizer assim: tome sua cruz e siga. Muitas vezes a gente não quer negar a nós mesmos. A gente não quer negar a nossa vontade. Isso é fato. A gente não quer tomar a nossa cruz, porque cruz fala de morte. Cruz fala de missão. E cruz também vai falar de luta. Sabe, a gente não quer isso. A gente quer viver no nosso oba-oba. A gente quer viver no nosso comodismo. A gente quer viver a nossa vida fácil. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. O evangelho não é fácil. O evangelho é difícil. As coisas de Deus, elas não são fáceis. São difíceis. Sabe? A Bíblia diz que se a gente não for uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus. Olha que mistério isso, irmão. Quando eu estava entendendo isso sobre uma criança e querendo entender isso, que muitas vezes uma criança mais pequena, não da idade do Isaac ali, mas um pouquinho menor, se a gente tomar um brinquedo da mão dela, ela até vai chorar um pouquinho, mas vai passar e ela vai esquecer. E nós? Se muitas vezes ser tomado algo na nossa mão, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar triste, a gente vai ficar angustiado, a gente vai ficar brabo. Mas muitas vezes a gente não entendeu ainda as coisas de Deus. Então, negar a si mesmo é negar a nossa vontade e deixar fluir as coisas de Deus através de nós. Algumas coisas eu anotei aqui, que a gente precisa transformar a nossa mente. Como tem ali o papo metanoia, a gente precisa renovar, transformar a nossa mente. Para quê? Para ter novas experiências com Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem bloqueios na nossa mente. A gente absorve tanta coisa no nosso dia a dia, tanta coisa negativa. A gente absorve tanta coisa do dia a dia que a gente acaba cauterizando a nossa mente. E a gente não consegue escutar a voz de Deus. Sabe o que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir muitas vezes a voz da nossa própria alma. Eu ouvi um pastor falar que por que a gente não ouve a voz de Deus? Porque a gente quer ouvir somente aquilo que a nossa carne quer ouvir. A gente fica projetando na nossa mente: Deus falou comigo, tal coisa. Mas muitas vezes não é Deus que falou. É a nossa própria carne que falou. Nossa própria alma que falou. Nosso próprio desejo que falou. Mas quando vem uma palavra de confronto, quando vem uma palavra que é contra, a gente diz: mas não é de Deus. Mas muitas vezes é de Deus. Porque quando a gente é confrontado, é para acontecer cura. Amém? As ofertas do diabo, meu irmão, minha irmã, elas são migalhas. Em Gênesis, capítulo de número 4, verso 7, abre comigo lá. Gênesis, capítulo de número 4, aleluia, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar o desejo. Outra tradução fala o seguinte, o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominar o seu desejo, a sua vontade. Muitas vezes a gente anda mais na vontade da carne do que na vontade do Espírito. Quarta-feira a gente tem estudado isso sobre maturidade, sobre entender um pouco o que é
corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender que a gente precisa dominar o nosso desejo. Se a gente quer crescer em Deus, a gente precisa dominar o nosso desejo. A gente precisa dominar nossas vontades. A minha vontade hoje era de estar em casa. A minha vontade hoje era de estar, sei lá, olhando um filme, olhando um jogo, olhando alguma coisa. Mas cabe a mim dominar minha vontade. Cabe a mim fazer as coisas de Deus. Cabe a mim fluir nas coisas de Deus. Amém? A caminhada com Deus, muitas vezes ela tem espinhos. Muitas vezes a caminhada com Deus ela tem espinhos. Ela tem dificuldades. Ela tem coisas que vão acabar nos levando muitas vezes para outras rotas. Mas para cada espinho Deus tem um remédio. Jesus tem um remédio. Para cada nível de dificuldade Deus tem um escape. Sabe, muitas vezes a gente coloca as coisas de Deus muito aqui, no raso. E a gente não quer mudar de nível. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes a gente não quer crescer em Deus. Como pregador. A gente não quer orar. A gente não quer meditar na palavra. A gente não quer ter um tempo de devocional. A gente não quer fazer um pouco a mais para Deus. Daí a gente fica naquele raso, médio. A gente não quer mudar de nível. Mas quando a gente começa a querer, a desejar dar um passo a mais, a gente começa a subir. E quando a gente começa a subir, Deus começa a mostrar outras coisas. Começa a falar o nosso coração, começa a dar mensagem. Começa a dar um versículo, do nada a gente, mas não lembrava desse versículo aqui, mas está dizendo isso. É porque tu está mudando de nível. É porque tu está querendo buscar mais de Deus. Tu está tendo fome das coisas de Deus. Toda cruz tem luta. Levar a cruz significa cumprir a missão. Sabe, muitas vezes a gente diz assim, como está difícil a caminhada, como está complicada a caminhada. É porque tu está levando a tua cruz. Tu está cumprindo aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. Está difícil os ensaios. Está difícil vir nos cultos. Está difícil fazer isso, fazer aquilo. Ei, mas tu está carregando a tua cruz. Tu está cumprindo a tua missão. Sabe, Jesus, ele carregou a cruz porque ele tinha uma missão a cumprir, que era se entregar e derramar todo o seu sangue precioso por mim, por você, por toda a humanidade. Sabe, toda a cruz, ela significa missão. Muitas vezes a gente não quer carregar a cruz. A gente quer ficar pelo caminho. A gente quer entregar a cruz, que nem uma historinha de quadrinho que eu vi um tempo atrás, que o rapaz lá vinha com a cruz, e ele disse, que cruz pesada, ele tocava num monte de cruz lá, para ver qual cruz era mais leve, daí ele trocava e pegava uma, pegava a outra, era todas mais pesadas, e aí quando ele, essa aqui tá legal, mas era a mesma cruz que ele tinha entregado. Né? Muitas vezes a gente está que nem esse rapazinho, a gente quer tocar fora, quer abrir mão do chamado de Deus, quer abrir mão daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. A gente acha que é pesado, a gente acha que não vai dar para fazer. Ei, tudo aquilo que o Senhor entregou na tua mão para fazer, Ele conta com você. Por isso que Ele te chamou para isso. Aquilo que Deus chamou o William para fazer não vai ser a mesma coisa que aquilo que o Senhor entregou para o irmão Leandro fazer. Tu não pode assumir o chamado do Leandro, e o Leandro não pode assumir o teu chamado. Cada um tem um chamado a cumprir. Cada um tem uma coisa a fazer. Você está entendendo? Se você foi chamado para fazer algo na casa do Senhor, mas negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga.
Nega as tuas vontades. Minha vontade é estar em outro lugar. A minha vontade é fazer outras coisas. A minha vontade é estar lá na praia. Essa era a minha vontade, era estar lá. Mas eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Aleluia. E eu anotei alguns tópicos. O primeiro deles é assim como Jesus, cada um de nós tem uma missão de vida. Ela é o caminho pelo qual Deus fará uma obra em nossa vida e na sociedade. Então, meu irmão, minha irmã, cada um de nós tem uma missão de vida. Para quê? Para abranger a nossa vida e a sociedade. A gente precisa ser a diferença em nossa casa e na sociedade em si. A gente precisa impactar. Sabe, muitas vezes entristece a gente de ver a igreja diminuindo. Poucas pessoas. Mas nós precisamos fazer a diferença. Impactar a sociedade. Falar do amor de Deus e buscar aquele que está perdido. Amém? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Você sabe qual é a tua missão? Você sabe? Pensa, qual que é a tua missão? O que você foi chamado para fazer? Em Gálatas, capítulo de número 1, verso 15, você não precisa abrir se você não quiser. Mas Deus me separou, Deus do ventre materno, e me chamou por sua graça. Então você foi chamado, meu irmão, minha irmã, Deus do ventre da sua mãe. Você foi chamada para um propósito, para uma missão, para fazer algo para Deus. Você não foi chamado para ficar estacionado num banco, ficar sentado num banco. Você não foi chamado para ficar em casa sentado olhando um filme Netflix, jogando um PlayStation. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para uma missão. Aleluia. Você foi chamado para impactar alguém. Muitas vezes a gente, mas eu não fui chamado para pregar a palavra num púlpito, eu não fui chamado para cantar, eu não fui chamado para exercer alguma coisa dentro da obra, mas você foi chamado para falar do amor de Deus para alguém. Sabe, quando o Senhor me deu o título da mensagem, não negue Jesus, mas negue a si mesmo. Sabe o que esse título quer dizer, meu irmão, minha irmã? É que quando você está lá no seu trabalho, ou você está na sua escola, onde você estuda, ou no seu cursinho, é para você não envergonhar Cristo lá não. É para você não negar Jesus lá dentro não. É que lá no seu trabalho ou na sua escola você não se esconder, eu não sou crente. Não, querido, querida. Você tem que dizer que você é crê em Jesus e você teme a Ele e você faz a vontade dEle. E você vai ter que falar do amor dEle. Sabe? Quando eu trabalhava numa empresa, já fechou há bastante tempo já, mas lá eu nunca me escondi. Eu sempre falei do amor de Deus. Ganhei pessoas para Cristo lá dentro. Sabe, tem um irmão, o irmão Lucas, muito amigo meu. Hoje ele é levita lá na Life and Peace em Campo Bom. Glória a Deus pela vida daquele rapaz. Aquele rapaz eu ganhei quando eu vim num retiro. Eu vim pegando fogo daquele retiro. E quando eu cheguei na empresa, ele disse: "Bah, o que tu tem, cara? Tu tá diferente." E eu comecei a pregar para ele, e ele era afastado dos caminhos de Deus. Ele era afastado da igreja. Eu comecei a falar e ele disse que ele começou a sentir algo diferente quando eu falava algo de Jesus para ele. E ele disse: "Nossa, eu preciso ir para a igreja." Sabe, porque eu estava cheio de Deus.
E eu disse para ele, cara, tu precisa voltar hoje. Tu tem um dom tremendo de evangelizar, tu tem um dom tremendo de louvar a Deus. Tu toca um violão como nenhum outro. E ele ficou impactado. Eu não lembro a igreja que ele começou a congregar na época. Sei que logo depois, até uma virada de ano, ele veio cooperar com nós. Quando a igreja era lá no Operário. Não era na Araribóia ainda, era lá no Operário. Depois que a gente se mudou. E ele cooperou, não tinha levita nenhum naquela noite da virada de ano. E eu convidei ele, disse, não, eu vou. E ele adorou a Deus ali com a gente. Sabe, servo, um coração de servo. Um rapaz, um coração de servo. Sabe por quê? Porque eu tomei a decisão de servir a Deus. De negar a mim mesmo. Eu poderia falar, eu tô legal. Eu recebi de Deus no final de semana. Sabe, eu tô aqui, eu tô em paz. Não, mas eu não conseguia guardar aquilo para mim. Eu não conseguia ficar com a minha boca fechada. Eu tinha que falar do amor de Deus para alguém. Então o que eu quero dizer, você também precisa falar do amor de Deus para alguém. Aleluia. Muitas vezes Deus quer nos usar naquela mesma situação que já vencemos. Sabe, muitas vezes a gente está numa situação difícil, vamos supor um relacionamento, ou uma situação de vício. A gente está ali e luta, até que um dia Jesus resolve nos abençoar e nos libertar. E você é liberta daquela situação, você é liberta daquela prisão espiritual. E quando você é liberto, Jesus ele quer te usar na mesma forma. Se é para o relacionamento, Jesus quer te usar para você falar com alguém, você ministrar alguém naquela mesma área. Ou se é um vício, Jesus quer te usar naquela mesma situação. Sabe por quê? Porque tu tem autoridade sobre aquela situação. Por quê? Porque você foi liberto daquela situação. Então você tem autoridade. Amém? E a pergunta que eu te faço: qual é a sua luta hoje? Pensa aí. Qual que é a tua luta hoje? Tópico número 2. Precisamos resistir aos inimigos que batalham contra o projeto de Deus em nossa vida. Sabe, Pedro, ele era um inimigo ali. Pedro se levantou contra Jesus. Jesus estava ensinando, estava falando que ele ia padecer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas Pedro, ele emprestou a sua boca para o diabo. Diz, não, Senhor, tu não pode se entregar. Não, Senhor, tu não pode morrer, tu não pode cometer esse sacrifício. Não, tu não pode. Sabe, Pedro emprestou a boca a Satanás. O que eu entendo com isso aqui? Que a gente precisa se afastar de certas pessoas que muitas vezes são boca do diabo para nós, não são boca de Deus. Sabe, são aquelas pessoas que tu está dizendo assim, eu estou indo para o culto. Mas de novo tu vai no culto? Mas de novo tu está na igreja? Mas de novo essa situação? Mas de novo? Sabe, a gente tem que até mesmo orar por essas pessoas, para que Deus venha tocar nelas. Porque muitas vezes elas emprestam a boca para Satanás. Elas emprestam a boca para o inimigo nos tirar do foco, ou nos tirar a paz. Sabe, Jesus ainda repreende ele, só atrás de mim, porque tu está pensando nas coisas da carne, tu não está pensando nas coisas do reino. Então se afaste dessas pessoas que tentam te parar. Abra comigo agora em Gálatas, capítulo de número 5.
Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia. Verso 17. Gálatas, número 5, capítulo de número 5, verso 17. Aqui Paulo fala aos Gálatas da seguinte forma: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Então, Paulo está falando aqui que a carne deseja o contrário do Espírito, e o Espírito é o contrário da carne. A carne, ela tenta nos parar, a carne tenta nos limitar, a carne tenta nos prender nas suas vontades, a carne tenta nos tirar do foco, a carne tenta nos fazer parar, mas as coisas do Espírito não. É o contrário à carne. As coisas do Espírito, ela quer as coisas de Deus. As coisas do Espírito, ela nos anima, elas nos coloca para cima. As coisas do Espírito, ela quer nos fazer caminhar. Amém?